O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creias que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, quinta-feira da quarta semana da Páscoa, vamos caminhando nesse itinerário pascal, celebrando a alegria da ressurreição de Jesus e caminhando para a grande festa de Pentecostes, quando celebraremos o nascimento da igreja e a ação do Espírito Santo. E nesse itinerário pascal que estamos vivendo, esse caminho pascal, hoje nós ouvimos a passagem do Evangelho que foi dentro de um contexto da despedida, da ceia derradeira de Jesus. Aqui temos o eco daquela quinta-feira santa, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Uma expressão de humildade, uma expressão de amor, de doação, de serviço. Humildade, amor, doação e serviço. Ele se fez servo da humanidade. Filipenses capítulo 2, um dos capítulos que eu mais gosto de Paulo, mas eu gosto do capítulo 4 também. Paulo tem um hino belíssimo que descreve o movimento descendente de Jesus, movimento quenótico que se chama, o movimento da descida de Jesus, o ato extremo do amor da morte de cruz, depois o movimento ascendente, quando ele é glorificado, exaltado, e diante dele todo nome, todo joelho se dobre, toda língua proclame que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus é o servo fiel, servo sofredor, que nos dá hoje, como primeira mensagem, esta bela lição: seguir Jesus. Por que seguir Jesus? Para aprendermos ou vivermos no amor, na doação e no serviço. Imitar Jesus. Cada um e cada uma tem a sua identidade,
Mas cada um e cada uma do seu jeito, com a sua vocação, tem que ser uma presença e um sinal de um Cristo que ama, que se doa, que se entrega e que serve, que se faz o último de todos. Há uma segunda mensagem que eu quero refletir agora. Me chama muita atenção esse versículo muito forte. Quando Jesus estava ceando com os discípulos, ele disse que é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come meu pão levantou contra mim o calcanhar. A traição, a negação de Jesus. Aqui pré-anuncia a traição de Judas, a entrega de Jesus, que ama, que se doa e que serve. No entanto, é traído por Judas Iscariotes. Levantou, citando as Escrituras, para cumprir as Escrituras, levantou contra mim o calcanhar, aquele que come o meu pão. Levantar contra mim o calcanhar. Posso traduzir como não corresponder ao amor de Deus, trair o amor de Deus, trair o imensurável amor de Deus por nós. Não viver a gratidão por todos os bens que Deus realizou em nosso favor, que o apóstolo Paulo, no anúncio querigmático, nos presenteou nessa noite. Creio que uma das piores coisas que a gente possa fazer na vida, ou realizar na vida, é a ingratidão para com Deus. Às vezes eu digo assim: Deus não sabe o que fazer por amor em favor de nós. E muitas vezes recebe ingratidão. Levantou contra mim o calcanhar. É preciso que nós reconheçamos a ação de Deus em nossa vida. Eu creio que não podemos levantar o calcanhar contra Deus, mas a gente deve elevar sempre as mãos para louvar, para agradecer. Claro, se precisa suplicar mais ainda, graça sobre graça. Não levantar o calcanhar contra Deus, mas elevar nossas mãos em atitude de louvor e de gratidão. Queridos irmãos, queridas irmãs, é preciso que nos questionemos diante dessa pergunta tão singela e tão profunda. Sou agradecido às coisas que Deus realiza em meu favor? Eu vejo muita gente de mal com a vida, mal agradecido, e só reclama, só lamenta. Façamos um propósito hoje de agradecer a Deus, não trair a vontade de Deus, não trair em absolutamente nada a vontade de Deus, que é incansável em agir em nosso favor. Gratidão ao amor de Deus. Isso é tão profundo. Todos nós já experimentamos na vida alguma relação de ingratidão. Não machuca a gente? Não corta o coração quando a gente recebe ingratidão? Agora, quanta ingratidão Deus recebe de nós. Quanta ingratidão o Sagrado Coração de Jesus recebe da humanidade. Hoje teremos a bênção do Santíssimo Sacramento. Graças a Deus, mesmo nesse tempo de pandemia, não, apesar das dificuldades, mas eu glorifico muito a Deus, porque nós temos coisas bonitas também para contar, coisas bonitas que o povo de Deus vai vivenciando, vai conquistando em tempos difíceis. A
A primeira mensagem, a segunda, gratidão a Deus. A primeira mensagem, imitar, seguir os passos de Jesus, na humildade, no amor, doação e serviço. A segunda, ser mais agradecido a Deus. E a terceira, vou refletir sobre o aspecto da missão. Jesus falou: quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Como é importante que, como batizados que somos, nessa igreja sinodal, o povo de Deus a caminho, juntos, na comunhão, na participação e na missão, como nos fala o Papa Francisco, como é importante cada uma se sentir discípulo missionário de Jesus. Cada um fazer a sua parte. Eu como bispo, você como fiel, você que participa da sua casa, refletir sobre a graça de sermos enviados em nome de Jesus para proclamar a sua palavra, para anunciar a sua bondade, para anunciar ao mundo as maravilhas que Deus realiza em nosso favor. Não merecemos, mas Deus nos chamou. Eu sempre reflito isso. O que eu fiz para merecer, para ser bispo, né? O que eu fiz para merecer? Mérito nenhum, muito pelo contrário. Então, na igreja, sobretudo, aprendemos que Deus é muito, infinitamente misericordioso e não nos trata segundo os nossos méritos, até mesmo na sua falta. Então, exultemos de alegria por trabalhar na igreja, por ser um servo da igreja, um servidor, sem a procura de honras, de títulos, de fama, de glamour, de aplausos. Ser um discípulo missionário do Senhor, com alegria no coração. Porque não tem sentido nenhum alguém trabalhar na igreja empurrado e sem alegria no coração. Ser ministro com alegria. Trabalhar na acolhida, na porta da igreja com alegria. O padre, o bispo vai rezar a missa. É alegria no coração. Quanto mais a gente se sentir amado por Deus, mais profunda, sincera haverá de ser a nossa abertura e disponibilidade missionária. E é isso que experimentou novamente, eu cito, o apóstolo Paulo na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Que coisa linda, Paulo pregando a palavra, a igreja crescendo em Antioquia da Psídia, ele proclamando, como numa catequese, toda a ação de Deus, aqueles que nos antecederam. Paulo é um discípulo, é um evangelizador inflamado do amor de Deus. E por vezes pode nos faltar a paixão no coração. Uma paixão imensa por Jesus. Por isso meu lema episcopal, para mim o viver é Cristo. O que nos motiva na evangelização é sempre o amor de Cristo, que nos acompanha, que nos assiste em todo momento. E dele, por ele, do Pai, nos veio o seu Espírito. Por fim, queridos irmãos, queridas irmãs, refletindo hoje essas atitudes que devemos ter de amor, doação, serviço, humildade, gratidão a Deus, a alegria de sermos discípulos missionários, faço uma menção ao Salmo 88. Ó Senhor, o refrão, eu cantarei eternamente o vosso amor. Cantemos o amor de Deus. Cantemos a ação de Deus em nossa vida.
tenhamos sempre a sensibilidade de perceber a ação de Deus em nossa vida. O salmista conclui o salmo de hoje com essas. Começa dizendo: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, desde sempre. E termina dizendo: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde eu encontro a salvação. Quem coloca sua vida sobre a rocha, que é Cristo Jesus, cantará eternamente o amor de Deus. Se nós não estivermos cantando eternamente o amor de Deus, é porque a nossa vida não está sendo edificada sobre a rocha que é Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Quanto mais a família, quanto mais a minha vida, quanto mais a minha história tem no alicerce a rocha da palavra, mais e mais eu cantarei o amor de Deus. Se não há nada para cantar do amor de Deus, porque com certeza nos falta mais sintonia, mais fidelidade